Nós estamos felizes por estar na casa de Deus, amém? Feliz também pela presença de Deus. E nós estamos nesses dias falando sobre as disciplinas do Espírito. Uma delas é a oração. Oração e jejum são duas disciplinas espirituais que nós precisamos aprender e praticar urgentemente na nossa vida. Isso é para crentes antigos, para novos convertidos, para líderes, pastores e assim por diante. Amém? Oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Se for galinha, caipira. Se for de granja, aí já faz. Amém, queridos? Nós vimos semana passada sobre os inimigos da oração. Falta de perdão, relacionamento errado na família, oração com motivação errada, toda forma de desobediência a Deus, ídolos no coração. Não adianta muito orar se tiver ídolos no coração, né? Falta de generosidade para com os pobres também, né? Dúvida, incredulidade, tudo são inimigos da oração. E muitas vezes nós dependemos da fé de outro para receber de Deus. Vocês sabem que todo sinal, todo milagre com um propósito que Jesus fez, ele dizia para a pessoa: a sua fé te salvou. Então, a salvação, os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé, porque eles viam Jesus fazer algumas coisas e Jesus falou: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E como eles tentaram expulsar um demônio, não conseguiu, eles já pediram logo: Jesus, aumenta a nossa fé. Nós somos de pouca fé. Não era um brasileiro, não, era de pouca fé. Então, aos inimigos na nossa oração, que nós precisamos saber quais e saltar de banda. Eu quero falar nesta manhã sobre 3 classes de oração, não é? Há 3 níveis diferentes de oração. O primeiro delas é Deus como centro da nossa oração. Quando Deus está no centro da nossa oração, é um nível de oração. Quando nós estamos no centro da oração, é outro nível. E quando os outros estão no centro da sua oração, ou você tira um tempo para orar, ou você se ajoelha para orar, orar pelo irmão, orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pela liderança, orar por alguém que está enfermo, é outro nível de oração, que é a intercessão. Então vamos lá, primeiro nível, Deus como centro das nossas orações. Quando é que Deus está no centro das nossas orações? É quando você chega diante de Deus para agradecer a Deus pela sua salvação, pela cura, pelo milagre, pela bênção recebida. É a oração de ações de graça. Senhor, eu estou diante do Senhor para agradecer. Irmãos, e é uma coisa que nós precisamos buscar sempre de Deus, é pedir a Deus para nos dar um coração grato. A gente acostuma tanto a pedir, receber e nos esquecemos de agradecer. E isso é grave. À medida que você vai tendo tempo de igreja, à medida que você está frequentando a igreja, à medida que você tira tempo para orar, a coisa vai ficando tão natural que muitas vezes Deus te abençoa, Deus responde a sua oração e você já começa outra no outro dia, e o que você recebeu no dia anterior você nem agradeceu a Deus. Se tem uma coisa que agrada a Deus, chama-se coração agradecido. Amém, queridos? Então nós precisamos
ter o costume de agradecer sempre. Senhor, eu estou diante do Senhor, eu quero te agradecer pela minha família, eu quero te agradecer pelo meu carro que o Senhor me deu, tem 10 anos, mas foi dádiva de Deus. Eu quero te agradecer pela minha sogra. Também, irmãos, agradeça a Deus pela sua sogra. Mas é engraçado, por que não? A sua sogra, dos homens aí, ela não é mãe da sua mulher? Se não fosse a sogra, você não teria uma mulher para casar. Agradeça a Deus todo dia. Amém? Então, um dos tipos de oração ou quando Deus é o centro da oração, é a oração de ações de graça. É você reconhecer e ter gratidão no coração por tudo que Deus já fez na sua vida. E vou contar uma coisa. Quem já leu aquele livro, O Louvor que Liberta? Quem já leu? Famosíssimo. Eu já li ele 1 quilo de vez. Tem uns 30 anos que eu descobri esse livro. É um capelão americano que trabalhava nas Forças Armadas e ele descobriu que todas as pessoas chegavam até ele cheios de problema e muitas vezes ele, no começo do seu ministério, ele orava com as pessoas e não tinha resultado nenhum. Aí um dia Deus falou para ele, você tem que louvar e agradecer a Deus. Aí ele começou e colocava as pessoas chegavam lá doentes, problema na família, ele falava assim, agora nós vamos fazer o seguinte, contava o problema para ele, agora nós vamos agradecer a Deus pelo problema e pela solução que Deus vai te dar agora. E eles começavam a orar e a agradecer a Deus. Não teve uma oração que Deus não respondeu na mesma hora, depois disso. Louvor que Liberta, procura esse livrinho, eu acho que é da editora Betânia, pequenininho, fácil, testemunhos tremendos através do louvor e da ação de graças a Deus por tudo que Deus fez e por tudo que Ele vai fazer, o que Ele faria na vida das pessoas. Então, geralmente, quando você orar com alguém, ou por você mesmo, ou por alguma coisa, já começa a agradecer. Senhor, obrigado. Eu faço isso, irmãos. Senhor, eu quero te agradecer pela cura do irmão que morre ou não morre. Senhor, eu te agradeço pela cura do Chico. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, como vai fazer, isso não me interessa. Eu estou te agradecendo porque eu sei que o Senhor vai fazer. Então, queridos, quando Deus é o centro da oração, ações de graça. Um outro aspecto, quando Deus é o centro da oração, é o louvor. É você louvar a Deus. O que é louvar a Deus? Senhor, obrigado, porque o Senhor é tudo, o Senhor é o grande eu sou. Senhor, o Senhor é o meu pastor amado. O Senhor é o meu pai, presta atenção. Crente com depressão não existe. Sabe por quê? É porque ele não conhece esse tipo de oração. Eu oro todo dia. Meu pai e minha mãe já morreu. Meu pai morreu em 96, minha mãe logo depois. Irmãos, e daí? Eu tenho Deus. Minha mãe morreu. Tem gente que fica lembrando da mãe 50 mil anos. Vai até morrer. Né? Irmãos, morreu. Agora eu tenho Deus. Ele é o grande eu sou, Ele é o meu pai, Ele é a minha mãe, Ele é o meu sustento, Ele é o meu pastor. Pastor não tem pastor? Tem, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, eu sou o pastor de Israel. Jesus falou, eu sou o bom pastor, não chega nem perto do Rosemir, ele é o bom pastor. O Rosemir é meia boca, ele é um bom pastor. Ele dá a vida, ele deu a vida pelas ovelhas. Então, para quem eu recorro quando a coisa começou a fechar, o céu está de bronze? Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu estou precisando do Senhor agora como pastor, me orienta. E quando você tem um pastor que você pode chegar nele e falar alguma coisa, glória a Deus, é a melhor coisa que existe, irmãos. Mas como eu não tenho, o que eu faço? Senhor, o Senhor é o meu pastor. Então, eu começo a louvar a Deus, porque Ele é o grande pastor, Ele é o bom pastor. Então, queridos, funciona desse jeito. Amém? Não, a Thaís chegou de Portugal. Estou com vontade de comer aquela comidinha. A Dalva antecipou. Eu vou comprar umas pamonhas, que eu sei que a Thaís gosta de pamonha. Tem 2 anos que não come pamonha. Isso é mãe. Deus é desse jeitinho, sabia? Fala com Ele. Senhor, tem quanto tempo que eu não vou na churrascaria?
eu queria comer uma picanha assada. Ora, irmãos, vai aparecer alguém, vai falar assim, irmão, vou pagar uma picanha assada para você lá hoje. Pronto. A coisa mais fácil que é tomar pirulito de criança. A gente só precisa ter informações, saber e praticar. Então, quando Deus é o centro da oração, é oração de ações de graça, de louvor e de adoração. Quando você está adorando a Deus. Muitas vezes nós ligamos adoração com música, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabia? A música te ajuda a entrar em adoração. Mas, se eu for esperar eu cantar, alguém tocar, primeiro que eu não toco, segundo eu só canto. Irmãos, eu me ajoelho em qualquer lugar, eu me prostro, ou eu adoro a Deus em pé, de qualquer maneira. Agora, tem um pequeno detalhe, quando a presença de Deus é muito forte, é melhor você se ajoelhar. Todas as vezes que eu me ajoelhei, porque como eu machuquei esse joelho, eu tinha 18 anos, eu estourei a rótula do joelho, então é um pouquinho ajoelhado, começa a doer, levanta rapidão. Mas todas as vezes que Deus tinha uma grande obra, algo tremendo, que o poder de Deus veio sobre a minha vida, primeira vez eu estava sentado e nas outras 2 vezes eu estava ajoelhado, senão eu ia cair de costa. Ou cair de boca, de banda, sei lá, que ia cair, ia. Porque eu ajoelhado, eu prostrado, adorando a Deus, eu montuei, fiquei 2 horas montuado. Então, não tem problema nenhum, irmãos. A presença de Deus está forte, ajoelha aí onde você estiver, ou senta. Amém? E deixa o poder de Deus, comece a adorar a Deus. O que é adoração? Você está diante de Deus, declarando o seu amor a Ele, ou então muitas vezes você está só diante de Deus, abraçado com Ele. Já viu quando você dá um abraço no seu pai, quem tem pai, ou quem já teve, e que o pai deixa abraçar, que dificilmente que isso acontece, mas sabe quando você dá aquele abraço em alguém, e você não quer nem soltar, está tão gostoso, aquilo ali é tão tremendo, parece que está curando a sua alma. Adoração é isso aí. Não precisa nem de falar nada, Deus conhece seu coração, sua vida, suas necessidades. Ele faz tudo num pacote. É só ficar na presença de Deus, não precisa nem esquentar a cabeça. Eu me lembro de um dia que eu me ajoelhei, Deus derramou o poder, um óleo na minha cabeça, eu montuei. Eu pensei, Senhor, o que é isso? Saiu uma irmã de um quarto que estava orando lá, falando em línguas, veio e pôs a mão na minha cabeça e falou assim, meu servo, não tema, somente creia, é a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Tão somente adore e glorifique ao Senhor. E eu fiquei quietinho ali. Não pensei mais nada, não quis falar mais nada e fiquei ali. 2 horas depois, levanta aí, irmão, levanta. Eu falei, levanta como? Eu mal ajoelhei. Eu falei, irmão, tem 2 horas que você está babando aí no chão. Saí dali renovado, abençoado. E a prova disso, irmãos, é depois. No dia seguinte, nós fomos fazer um culto para quem agora. Irmãos, a hora que nós falamos assim, eu falei assim, irmãos, vamos orar para o poder de Deus. Eu só falei para o poder de Deus, não que eu falei poder de Deus. Eu estava segurando na mão do irmão, já bem antigão de igreja, ele levantou o olho. Meu Deus, o fogo está caindo. E caiu todo mundo. Esse dia eu caí, eu estava em pé. E o irmão também. Eu não vi fogo, eu não vi nada, eu só vi o tombo dos irmãos, crianças, sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, profetizando. O culto que ia demorar, eu estava programado em meia hora, nós ficamos lá 1 hora, prostrado, adorando a Deus. Estou com muita saudade disso, por isso que eu estou fazendo a campanha buscando o poder de Deus. Senhor, estou falando, Senhor, manda fogo de novo, derruba, manda poder. Aleluia! Então, quando Deus é o centro, nós temos só que agradecer, louvar, engrandecer o nome do Senhor e adorar a Deus. Porque só Ele é santo, santo, santo. Quando você fala isso, você sabia o efeito disso no mundo espiritual? Quando você canta, essa canção que cantamos por último aqui, às vezes a gente faz coisas e não temos muita revelação e nem entendimento.
Quando você diz só o Senhor é santo, está lá em Apocalipse, os 24 anciões, entrega suas coroas, ajoelha diante do Senhor, do trono de Deus e diz só Ele é santo, santo, santo. Está dizendo, querido, você está se humilhando diante de Deus e dizendo, só Ele é santo, nós não somos, nós não conseguimos alcançar a santidade de Deus, mas quando você está adorando a Deus, essa santidade de Deus é transmitida, é passada para nós. E isso te ajuda a vencer o pecado, a vencer o diabo, a vencer o mundo, a vencer a carne. Então só Ele é santo. Porque muitas vezes o diabo joga na nossa cabeça que, nossa, eu estou feroz. Agora eu estou santo demais, jejuei uma semana, agora você continua pecador do mesmo jeito. Santo, 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 só é o Senhor. Amém? E a santidade dele enche as nossas vidas. O outro aspecto da oração é nós como centro das nossas orações. Quando é que isso ocorre? É quando você chega com a lista de pedidos para Deus. É a oração de petição. Você está pedindo para você. Senhor, eu preciso disso. Eu não sei se você tem esse costume de fazer isso, mas pelo menos a minha intimidade com Deus é assim. Senhor, eu gostaria disso. Eu preciso disso. E eu espero no Senhor. Meu pai já morreu em 96 e meu pai também nunca me deu nenhuma balinha. Não tinha condição para isso. Agora o Senhor tem. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor tem todas as coisas nas mãos. O Senhor pode mover o coração das pessoas. É uma oração de petição. Eu estou pedindo a Deus algo que eu necessito. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te dá o que você pede. Deus te dá o que você precisa, que você necessita. Funciona assim, irmãos. Ele não vai te dando... por exemplo, você que tem criança pequena, se o seu filho, presta atenção. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Aí o Espírito Santo entra no meio. Mas, você imagina seu filho, pequenininho, chegando em você, com 5 anos de idade e pedindo um carro, câmbio automático. Se você tiver dinheiro sobrando, você vai dar esse carro para ele? É lógico que não vai, irmão. A não ser que você fale, não, vou te dar, compra o carro, é seu, mas eu vou usando ele até você fazer 18 anos. Uai. Irmãos, é verdade. Ele não está preparado para isso. O que uma criança de 6 anos vai fazer com um carro de câmbio automático? Nada. Se ele entrar dentro dele, a única coisa que vai fazer é furar algumas paredes lá na sua garagem. Não adianta pedir uma coisa que não vai ser útil. Agora, pede dons, santificação, poder de Deus para ganhar almas. Deus te dá na hora. O que ele falou lá, o que Jesus falou lá? Nós somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor lhes dará o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Mas não é só para falar que eu tenho 9 dons, eu tenho 12 dons, eu tenho 20 dons. Tem, e aí? Você está usando isso aí? Você está evangelizando? Você vai para a África? Você vai para o Afeganistão? Você vai lá para Gaza? Para ganhar almas antes delas morrer? Que o bombardeio lá está feio? Vai nada, só vai ficar quietinho aqui no Brasil, não faz nada. Então, queridos, quando nós somos o centro das nossas orações, é oração de petição. Mas pode ser também oração de consagração e dedicação a Deus. Você já consagrou alguma coisa para o Senhor? Sua vida? Você é o centro da oração. Senhor, eu consagro a minha vida. Senhor, eu faço um trato, uma aliança com o Senhor. Eu já fiz isso várias vezes. Senhor, se o Senhor me abençoar nessa área, eu vou fazer isso. Eu me consagro ao Senhor nessa área, para isso, para aquilo. Agora, a Bíblia é clara, a regra é clara, Arnaldo, pode ter certeza. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Porque Deus não esquece. Eu sempre conto alguns testemunhos que eu já fui orar com algumas pessoas e
chegava lá cheio de fé, jejuava, orava e ia. A pessoa estava doente, chegava lá, Deus não curava. Por que, Senhor, o Senhor não vai curar? Aí Deus me falava, porque fez um voto e não cumpriu. Simplesmente por isso. Eu lembro da senhora aqui perto, fez um voto e não cumpriu, uma coisa simples, né? Filha dela nasceu doente, fez um voto de recolher 3 cestas básicas com os vizinhos, se a filha dela fosse curada, era uma doença incurável. Era bebê, com 20 dias descobriu a doença. Ela fez esse voto, Deus curou a criança, e ela nunca cumpriu, estava doente lá, morrendo. Problema nos rins, problema nos ossos, problema nos olhos, nas orelhas, nos ouvidos, tudo quanto é banda. Até os fios de cabelo da mulher doía. Eu orei, profetizei cura e tal. E aí, a senhora está curada em nome de Jesus? Estou não, pastor. Eu falei, tá não? Vou orar de novo aqui, comigo tem dessa não. Eu vim aqui para a senhora ser curada. Orei e agora? Está do mesmo jeito. Falei, senhor, tem alguma coisa errada. Porque se ela não tem fé para ser curada, eu tenho. Eu sei que o Senhor me deu o dom de milagres. Aí o que eu fiz? Senhor, o que está acontecendo? Deus falou, ela fez um voto e não cumpriu, tem 20 anos. 20 anos. Aí eu voltei e falei para ela, a senhora vai morrer, a senhora não cumpriu um voto que a senhora fez. Aí ela regalou os olhos. Que voto? Falei, que voto? Não sei, a senhora que fez, não sou eu não, foi eu não. Deus está falando que a senhora fez um voto e não cumpriu. Ah, é mesmo, quando minha menina nasceu, tem 20 anos. Falei, pois é. Aí ela estava fazendo 22 anos. Falei, então é o seguinte, ou a senhora cumpre esse voto, ou não adianta ninguém orar. Você já viu lá que Deus fala, olha, mesmo que Moisés, Samuel, ou Daniel, ou Samuel, Moisés, Samuel, ou Daniel, os 3 maiores intercessores que já pisou na face da terra. Mesmo que eles orassem por você e intercedessem, eu não ouviria o seu pedido. Tem coisa que Deus não adianta. Por quê? Porque ela tinha feito um voto e não cumpriu. Cumpriu o voto, foi curada. Acabou as doenças, acabou as doraiadas, acabou. Então, muitas vezes, querido, de repente você está com uma doraiada, dor nos quartos, dor nos olhos, dor nas pernas. Puxa pela sua memória. Será que algum dia, numa oração, você não prometeu alguma coisa para Deus e não cumpriu? Principalmente nós, né? Igual eu, irmão Divino, o Joaquim, essa ala. O Santo achou que ia passar batido, o Custódio, né? Os dois correndo, alegrinho, achou que ia passar batido, né? Esse que já passou 200, né? 50, 60, 70, 80. Muitas vezes, né, a gente faz promessas para Deus e a coisa acontece, nós nos esquecemos. Aí a conta vem. O diabo, irmãos, ele anota tudo, ele não esquece uma palavra que você falou para Deus e não cumpriu. Ele anota, vai lá e te acusa. Olha, o Rosemir falou isso há 50 anos atrás, e aí? E às vezes, a palavra não é você está fazendo um juramento diante de Deus. Alguma coisa, alguma palavra que saiu da sua boca. Eu me lembro quando tinha 7 anos, quando eu converti, que a minha mãe me pegou pela orelha. Menino, o que você está fazendo? Foi lá na frente. Falei, mãe, agora eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu sou crente. Não posso roubar, não posso mentir, não posso falar mal dos outros. Fui, minha dela já soltou minha orelha, eu saí vazado, não falei mais nada. Mas você acha que o diabo não escutou isso? E anotou, tinha 7 anos, estou com 64. Ele me mentiu, ele vai, opa, ele prometeu lá com 7 anos. Tá lá, falou que não ia mentir. E com Deus não existe, foi só uma, Deus vai te atar, ser seu advogado. Não, foi só uma mentirinha branca, tal. Não existe mentirinha branca, preta. O pai da mentira é o capeta, por isso que ele não esquece. Então, queridos, nós temos que sempre falar, o que Jesus falou? Quando você for falar, é sim, sim, não, não. Passar disso é do maligno. Uma coisa aí, irmãos, de repente a igreja entra numa fase ruim, as finanças. Sabe por quê? A gente faz um desafio, irmãos, quem pode ofertar R$100? Freguês pega o envelope. Isso já me deu uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Vocês não têm noção.
Por quê? Porque os irmãos, a gente, por exemplo, na construção, irmãos, quem pode dar R$100? Nós precisamos pagar tanto. Aí, pá, R$100, 20 envelope, já deu o quê? 2.000. Aí você está contando com aquele dinheiro. Aí o irmão que pegou um envelope de 100, põe 10, põe R$2. Aí todo mundo achou que entrou aquela oferta. Chegava aqui, era para entrar R$10.000, tinha entrado 2.000 e pouquinho. Isso aconteceu com pessoas que fez desafio aqui. E o próprio Rosemir. Aí sabe o que acontece? O diabo vai diante de Deus acusar a igreja. Não é obrigado a dar a oferta de R$100. Você dá de 10, você pode de 10. Mas se pegou de 100, luta para conseguir isso aí. E cumpre a sua palavra. Porque isso dá um bode no mundo espiritual que vocês não têm noção. Para mim, para Deus, para todo mundo. Foi o que Ananias e Safira fez. Ananias e Safira vendeu por um preço e mentiu. Eles não precisavam. Fala que vendeu por tanto. Pegou um pouco. Morreu na hora diante de Pedro ali. Se Deus for fazer isso num desafio, tivesse feito isso aqui no desafio, a gente não quase ninguém. Estava pouquinho, você estava... Pouquinha gente aqui hoje. Pastor Eduardo, ele veio aqui um dia, não sei se vocês lembram, estava construindo lá, ele precisava pagar 20.000, deixa eu falar lá, o culto e tal, e ele fez um desafio, presta atenção, ele precisava de uma oferta, aí os irmãos, pegou um envelope de 20, de 1.000, de 200, de não sei o que, trouxe todo mundo aqui, como já tinha me dado dor de cabeça antes, sabe o que eu fiz? Eduardo, vamos lá, vou abrir o gasofilácio junto com você. Porque das outras vezes eu fui acusado de ter pegado o dinheiro para mim. De outros pastores que tinham vindo aqui. Aí o Eduardo, como é macaco velho, não põe a mão na cumbuca de bobeira. Eduardo, vem cá, abrimos o gasofilácio, 2.700. Só porque isso, queridos, só porque isso, dá legalidade para o diabo. Vir em cima do Rosemir e da igreja, ou amarrar as finanças. Eu me lembro que eu fiz um desafio lá em Cristianópolis, uma sobrinha minha pegou um envelope de R$100. E estava chegando o dia de devolver, a gente estava construindo lá. E ela veio aqui em Goiânia, tentou fazer umas coisas e não deu certo. E no final de semana, ela tinha que entregar um envelope com R$100. Ela estava desesperada, orando, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, faz alguma coisa. Eu fiz um compromisso. E eu preciso entregar R$100. E ela veio e foi pegar o buzuzão aqui em Goiânia. Orando, desesperada. Na sexta-feira, ela estava indo embora. Lá em Cristianópolis, não tinha possibilidade nenhuma de arrumar R$100. Ela veio para ver se conseguia e não conseguiu. A hora que ela pisou na escada do ônibus, adivinha onde é que ela pisou? Notinha de 100. Rapidinho, o povo empurrando. E ela, é minha, vapo. E olha, e ninguém fala nada, e ficou com ela na mão, entrou, passou a catraca, esperante, pôs no bolso. Ninguém reclamou, oferta de R$100. Viu? Por que Deus fez isso? Porque viu que ela estava preocupada. Ela sabia que tinha que cumprir com o seu compromisso. Então, quando nós somos o centro das nossas orações, é petição, consagração, dedicação, e também entrega ao Senhor. O que é isso? É quando a pressão está grande, você tenta fazer tudo que está ao seu alcance e não funcionou. O que você tem que fazer? Entregar e descansar nas mãos do Senhor. Tem muita gente que faz esta oração. Entrega hoje e pega amanhã de novo. Senhor, meu filho, já falei com ele é contumaz, ele é rebelde, ele não me ouve, não me obedece, eu entrego ele nas suas mãos. Aí deixa Deus moer. Só porque aí quando Deus está moendo, para ver se o freguês muda, o pai ou a mãe vai lá e pega ele de volta. Senhor, tadinho do meu filho. Ai, Senhor. Irmão, deixa Deus moer. A pessoa só vai mudar se Deus moer. Senão ele não muda. Entrega para Deus e
Toca a vida que segue. Ah, Deus está moendo, meu filho. Deixa moer. Não sou eu, é Ele. Oh, a Bíblia diz que a salvação é individual. Todos nós, eu vou prestar contas para Deus dos meus atos, atitudes e palavras. Eu não vou prestar conta por nada da Dalva. Ah, mas você não é casado numa só carne? É, só porque eu presto conta da minha vida. Eu vou prestar conta da vida da Thaís até ela fazer 18 anos, sim. A partir do momento que ela alcançou maioridade, é ela e Deus. Se não quer fazer o que aprendeu ou o que me viu fazendo, paciência. Mas eu sempre orei, Senhor, salva os meus filhos. Eu quero ver os meus filhos no céu. Mas está nas mãos do Senhor. Deixa Deus moer. Ai, pai, vou passar fome. É assim que Deus moe. Paul Yan-Shu, ele começou a igreja dele num período muito ruim da Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial. Porque eles não tinham nada para comer. A Coreia do Sul saiu do nada, das cinzas, e se transformou na potência que é hoje. O Paul Yan-Shu tinha se convertido, e ele começou a jejuar e orar. Mas ele falava assim, já que não tem nada para comer mesmo, então vamos jejuar, vamos beber só água. Na família dele. Aí era mole para ele jejuar uma semana, aí comia alguma coisinha, depois jejuava mais 15 dias, comia alguma coisinha, porque, sabe por quê? Porque não tinha. Mas Deus deixou ele passar para aquele período ali, levantou ele dali por causa disso. Hoje é o maior ministério da terra, a maior igreja do mundo. Mais de 2 milhões de membros num local só. É ruim? Você quer mais? Para cumprir uma palavra profética que Deus liberou por um senhor da Inglaterra em 1960. Quando Deus deu a visão do arrebatamento. Naquela época a Coreia tinha 2% de evangélico. O resto tudo era budista, shintoísta, tudo quanto é coisa do Oriente lá. 2%. No arrebatamento, nessa visão que Deus deu para esse senhor de 60 anos, eu me lembro direitinho, tinha um disco chamado que é bolachão, depois um CD, o arrebatamento. Deus deu a visão para esse irmão, 1960. Da Coreia do Sul, da Coreia, não falava sul nem norte, da Coreia, foi aonde mais teve gente arrebatada no arrebatamento. Aí a gente ficava pensando, mas não tem ninguém lá que é crente, 1960. Deus deu a visão para esse irmão, avião caindo, o trem explodindo, a igreja sendo arrebatada. E da Coreia, o que foi subindo de gente, ele vendo, coreanos subindo, mas esse coreano não sabe nem voar, está subindo todo mundo. Hoje, as maiores igrejas do mundo estão na Coreia. Viu? Então, nós temos de ter, quando somos o centro, nós temos que saber entregar as coisas para o Senhor. Irmãos, você jejua, você ora, você apela com Deus, geme, chora, pula para cima, arrepia, cai de costa e Deus não ouviu sua oração. Sabe o que você faz? Entrega para Deus. Fala, Senhor, está nas tuas mãos o meu filho, está nas tuas mãos o meu parente, só estou pedindo uma coisa, Senhor, salva ele. Como o Senhor vai fazer? Porque quem não vem pelo amor, vem pela dor, pode ter certeza. Eu só peço ao Senhor, não deixa um trem, ele andando, cair um trem na cabeça dele, um avião, não deixa ele pisar numa raia e morrer com um espinho no pé, morrer de uma vez, não deixa... Antes de morrer, ele tem que confessar ao Senhor, e deixa Deus cuidar. Você vai ver Deus fazendo... torcendo os parafusos. Dói, menino. Dói. E muitas vezes nem é por isso. Às vezes nós temos que passar por algo, aí você tem que... E Deus permite aquilo ali para você aprender a entregar nas mãos de Deus. Entrega. Entrega, irmã, nas mãos de Deus. Deixa Deus moer. Se não fosse isso, não estaria aqui hoje. Mas é verdade, irmãos. Passamos por todos os problemas juntos, orando, clamando pelo Senhor. Não funcionou? Senhor, está nas tuas mãos. Esquece, vai orar para outra coisa, irmão. Vida que segue. Pronto. Funciona assim. Pelo menos comigo. Com você eu não sei.
Está faltando alguns minutinhos, vamos encerrar aqui. Quando os outros é o centro das nossas orações. É a nossa famosa intercessão. É quando você se coloca no lugar da pessoa. A pessoa está doente, você vai orar por ela. Você tem que argumentar com Deus. Senhor, cura aquela pessoa. Se for para a glória de Deus, eu já orei, presta atenção. Eu já orei por muita gente que morreu, não foi curada. Sabe por quê? Porque não era para a glória de Deus. Porque eu estava orando, me pediram oração, mas tinha um monte de parente católico levando a pessoa até diante de um santo. Se a pessoa fosse curada, o que eles iam falar? Foi a santa fulana que curou. Sabe o que acontece? Freguês morre. Freguês morre. Morre. Por que Deus vai curar se a glória vai ser para santa fulana que nem existe? Então, já participei de muitas empreitadas. Deus fala assim, ó, pode parar. Eu não vou curar. Aí você vai descobrir por quê. Deus não tem que te dar explicação, não, irmãos. Se ele quiser, ele dá. Se não quer, não dá. É porque tem um monte de parente lá, ó, fotinha no pé de uma santa. Tem um monte de parente que levou lá para o centro. Tem um monte de parente que levou lá para o terreiro, a fotinha. Aí a pessoa é curada, adivinha, quem que eles vai falar que curou? Capeta, a santa, o santo. Aí não adianta você orar. Deus me levou numa fazenda um dia para orar com uma senhora. Estava com depressão, estava com problema, não posso falar o nome, e nem aonde. Problema, depressão, a coisa estava feia. A hora que, aí ela fez um cafezinho e tal, e a gente conversando com o marido dela, estava eu e uma outra pessoa. A hora que eu ia levantar para orar, chegou uma Kombi, um padre, 3 fleiras, que era para benzer a mulher. Eu não orei. A hora que eu falei que ia orar, aí a Kombi, pipi, lá no curral, lá longe. Eles olham, o padre e tal. Já despedi deles e vazei. Eu sabia que não ia adiantar nada. Eu ia orar e eles vinham. Isso é igualzinho, irmãos. Isso é igualzinho Marcha para Jesus lá em São Paulo. Vocês já notaram que a Marcha para Jesus vem abençoando a cidade de São Paulo, os irmãos cantando, orando. Uma semana depois, vem os LGBT, tudo pelado, com crucifixo e fazendo aquela anarquia. Isso é o cão. Desfazendo o que foi feito. Me lembro um dia, nós jejuamos, eu e um punhado de jovens, a gente tinha muito jovem aqui, jejuamos, oramos e demos uma volta aqui na Vila Aurora, marcando território, derramando óleo, profetizando conversão, cura, libertação. Estou aqui no outro sábado, vem a procissão, passando aqui na ponte. Sangue do Cordeiro. Vocês acham que o diabo dorme? Nem um minuto. Ou uma última vez nós fizemos isso, chegou uns doidos aí que vê OVNI, que vê extraterrestre, passando aqui fazendo... Só o sangue do Cordeiro. Só Deus pode dar paciência e graça. Então, quando nós estamos intercedendo por alguém, até isso a gente tem que saber. Por quem você está orando e como você vai orar. Porque senão não resolve. Aí o ruim, sabe quem? É você. Esses crentes não valem nada não. Pedi para orar pela minha mãe, orar, ela morreu. Aí fica com raiva, nunca mais vai à igreja, não quer saber de crente. Já ouvi isso, ó. Sabe por quê? Por causa disso. Então, queridos, intercessão é quando você vai e se coloca no lugar da pessoa. Estou lembrando aqui, me pediram para orar com um rapaz. Ele teve um acidente de moto ali na T9, perto daquela pamonharia. Tem uma meia curvinha, tem uma rótulazinha, a pamonharia de lá. Antes de chegar no Carrefour, ele desceu rasgando de lá, pegou o sinal aberto lá e veio e desceu com tudo. Alguém passou na frente dele, ele naquela pracinha, ele rumou, um carro entrou, ele rumou no meio do carro.
virou um bagaço a perna dele, tudo. Quebrou clavícula. Ele ia ter que fazer 9 cirurgias. 9 cirurgias. Quando eu cheguei lá no hospital, que me avisaram, ele era marido de uma amiga da mãe do Marcos Túlio. Cheguei lá, o cara todo moído. Ia fazer cirurgia na clavícula, nos quartos, na bacia, no balde, na lata de lixo, para todo lado. Estava tudo quebrado, as pernas já estavam cheias de ferro. Tinha feito uma cirurgia nas pernas e encheu de ferro. Eu dei uma olhada, até passei mal. Falei, Jesus, me guarda com esse cara. Aí eu fui orar. Tinha mais, na enfermaria, tinha mais uns 5 ou 6. Estava melhor do que ele. Ele era o mais ruim, estava esperando para fazer uma outra cirurgia. Essa ele já foi direto. Aí eu orei, eu falei, Senhor, olha o tanto de gente olhando para mim, tudo doente. Se o Senhor não curar, eu estou aqui em teu nome. Eu não sou nada, eu não curo ninguém. Mas o Senhor é poderoso. Outra coisa, Senhor. Escuta o que eu estou falando. Esse cara é pai de família. Ele precisa trabalhar. E os médicos já tinham falado, esse aqui não anda mais. Porque estava tudo moído. Os ossos tudo quebrados, fratura exposta. Falei, Senhor, faz o seguinte. Cura esse rapaz. A glória vai ser do Senhor. A honra vai ser do Senhor. Então me pediram para vir aqui, é porque eles confiam que o Senhor é poderoso, não eu. Foi curado, eu só fiz essa cirurgia, não fez mais nenhuma. Aí os outros, não, ora comigo, eu saí orando, saí lá tonto, irmãos, porque tinha gente de tudo quanto é jeito. E foram curados. Ele eu tenho certeza, porque os outros eu não conhecia, fui embora. Então a intercessão é eu me colocar, eu fico imaginando se fosse eu. O Lucas, Samuel, Thaís, era tudo pequenininho. Falei, Senhor, ele tem que criar filho, os filhos dele, ele tem filho. Se fosse eu. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça a cada manhã, que derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos. Amém?